E terceiro, verso 11 e verso 15, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu quero, irmãos, aqui entrar com vocês um pouco na doutrina da expiação. Inevitavelmente, a doutrina da expiação traz consigo outras palavras como substituição, redenção e propiciação. Tudo isso e muito mais Jesus fez por nós. A primeira coisa que eu quero dizer aqui a todos nós é que o sacrifício de Jesus, ele é substitutivo, ou seja, ele toma o nosso lugar. Por quê? Porque era simplesmente impossível, irmãos, qualquer ser humano nascido de mulher em pecado, morto em seus delitos e pecados, oferecer um sacrifício que agradasse a um Deus soberano, santo, justo e reto. Deus exigia um pagamento imaculado e somente Cristo era capaz de preencher todos os requisitos que Deus pediu. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vã maneira de viver. Por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, vocês foram comprados. Cristo sofreu, meus irmãos, em nosso lugar. Todas as nossas obras, todos os nossos maiores esforços diante de Deus, para fazermos um sacrifício para agradarmos a Deus, é simplesmente inútil. Somente Jesus Cristo foi capaz de nos substituir, de substituir as suas ovelhas diante de Deus. Jesus. Vamos ler Isaías capítulo de número 53. Isaías 53, versos de número 4, 5 e 6 e 7. Diz assim, Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas olha o que Deus fez, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Somente porque Deus colocou os nossos pecados, os pecados da igreja, os pecados das suas ovelhas, em Jesus Cristo, é que nós podemos ter salvação. E isso significa substituição. Sai você e entra Jesus em nosso lugar. Segundo, redenção. Em Marcos capítulo de número 10, verso 45, diz o seguinte: Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Meus irmãos, a palavra aqui no grego é litron, que significa pagar um preço por resgate. Essa palavra, ela era muito usada nas ágoras, ou seja, nas praças ali de Israel, tomadas pelo Império Romano. E o que é que acontecia ali? As pessoas levavam seus escravos para as praças, para ali venderem os seus escravos. E quando alguém chegava para comprar um escravo, ele pagava o preço pelaquele escravo,
para libertar aquele escravo. É justamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do pecado. E Jesus Cristo pagou o preço para que as suas ovelhas pudessem ser libertas, livres do pecado. É isso o que significa dizer redenção. É pagar o preço. Terceiro, propiciação. A palavra no grego é hilasmos. Significa dizer aplacar a ira de alguém que foi ofendido, ou apaziguar alguém que estava extremamente irritado. Na nossa relação com Deus, irmãos, nós ferimos a Deus com o nosso pecado. Nós ferimos a santidade de Deus com o nosso pecado. É por isso que era necessário alguém fazer um sacrifício para que pudesse apaziguar a ira de Deus. E todos os sacrifícios humanos eram incapazes de apaziguar a ira de Deus. Somente Jesus Cristo fez propiciação para apaziguar a ira de Deus. Somente Jesus foi capaz de fazer uma propiciação para aplacar a ira de Deus. Então, meus irmãos, eu quero aqui trazer uma aplicação bem vívida para nós. Quando Deus olhava para nós, que estavam mortos nos nossos delitos e pecados, Deus cerrava os seus punhos. As veias de Deus começavam a engrossar e a aparentar nos braços, no pescoço, na testa. A pupila do olho de Deus começava a dilatar e ele começava a soltar fumaça pela boca e pelos narizes, de tão irado que ele estava conosco. Mas quando Jesus morre na cruz pelas suas ovelhas, a ira de Deus, ela é aplacada. Deus é acalmado e assim nós podemos reconciliar com Deus. Jesus Cristo fez isso por nós. Acalmou a Deus, apaziguou a Deus para reconciliarmos com Ele mesmo. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, disse o apóstolo Paulo. Mas aqueles que não creem, não se arrependem, não escutam a voz de Jesus, no dia do juízo final, terão que encarar um Deus completamente irado, santamente irado, e terão que aguentar eternamente a ira santa e justa de Deus por toda a eternidade. Ainda há tempo de escutar a voz de Jesus e seguir o bom pastor. Ainda há tempo de correr aos pés da cruz e ter os pecados substituídos, pagos, propiciados e uma redenção feita por meio de Jesus. Mas todos aqueles que morrerem em rebeldia contra Deus, contra a voz de Jesus e contra o que Ele ensinou, terão que enfrentar um Deus irado por toda a eternidade.